Olá, este é um episódio do programa educacional do CDT, Centro de Doenças Tromboembólicas do Hemocentro da Unicamp, e da SBTH, Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. Eu sou Joyce Aniquino, atual coordenadora do CDT e presidente da SBTH. Estarei com vocês durante todo esse programa. Espero que aproveitem. O uso de anticoagulantes tem aumentado, principalmente com o envelhecimento da população e um diagnóstico mais adequado. Por outro lado, esses medicamentos não estão isentos de algumas complicações. E para falar sobre isso, hoje eu estou então com a doutora Ariane Macedo, que é cardiologista e é professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. A doutora Ariane também é a vice-presidente da SBTH, minha companheira. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Joyce, e obrigada a todos aí que estão nos vendo hoje. Então, como anticoagulante, qual é o risco de sangramento? Ele aumenta o risco de sangramento? E existe diferença entre os anticoagulantes que nós temos disponíveis? Joyce, o anticoagulante tem por efeito principal fazer com que o sistema de coagulação, que é um equilíbrio entre um processo de trombose e um processo de trombólise, tenda para um processo de menos trombose. Né? Então, não necessariamente o anticoagulante causará sangramento, porém, ele deixará o sistema de coagulação mais pronto para uma possível trombólise, ou seja, uma possível uma tendência maior a não formar trombos. Então, é como se fosse uma balança, né? Que vai pender para um lado ou para o outro. E o anticoagulante faz essa balança pender a formar menos trombos. Então, esse é um conceito muito importante, porque a gente, quando vai falar de terapia antitrombótica, a nossa principal indicação e benefício do uso desses medicamentos é não deixar formar trombos que vão fazer mal ao paciente. Então, obviamente, eles não vão ser causadores. A gente não anticoagula ninguém para sangrar ninguém. Mas nós estamos alterando um equilíbrio que existe na nossa circulação, que é a nossa hemostasia. Então, esse conceito é muito importante e quanto mais potente esse anticoagulante, maior vai ser a tendência a tirar um pouco do peso do efeito trombótico do nosso sistema de coagulação. Então, todos os anticoagulantes, sim, vão fazer com que essa pessoa fique em maior risco de uma eventualidade ter um sangramento, sim, talvez um sangramento mais prolongado, talvez um sangramento que vai ser mais intenso, mas de maneira nenhuma essa é a intenção dessa terapia. Existem sim diferenças entre a maneira como a gente pode interferir no sistema de coagulação, quanto mais potente e mais intensa for essa interferência na cascata de coagulação, mais potente vai ser o efeito antitrombótico e mais potente o risco de sangramento. Então, sim, existe. Os anticoagulantes novos, né, que a gente chama anticoagulantes orais diretos, vieram justamente com essa necessidade de se fazer um pouco mais de equilíbrio nesse sistema, nessa nossa intervenção no sistema de coagulação, de modo que, falando de uma maneira mais ampla, os anticoagulantes orais diretos terão um bom efeito antitrombótico e com menos, por serem mais específicos, atuarem em pontos mais alvos no sistema de coagulação, terão menos risco de sangramento. Então, sim, existem diferenças quanto a isso. E diante de um paciente, nós temos como avaliar o risco que esse paciente teria ao ser indicado o uso de um anticoagulante? Sim, nós temos scores de risco para que a gente avalie o risco da nossa intervenção, que é dar um medicamento que interferirá na nossa hemostasia, gerar um sangramento. E isso, Joyce, é multifatorial. Então, são vários fatores e várias condições que podem interferir nesse risco. E estes fatores vão desde
condições inerentes à pessoa que irá receber esse anticoagulante, uma vez que, se ela tiver alguma deficiência no metabolismo renal, como, por exemplo, uma insuficiência renal, ou uso de outras medicações que irão interferir na potência desse anticoagulante, nós teremos um risco maior desse efeito estar acima do efeito desejável, com isso aumentar o risco de sangramento. Então, seriam condições inerentes ao próprio paciente, como também plaquetopenias, pacientes que fazem uso de medicamentos que têm essa interferência, distúrbios renais, distúrbios hepáticos, que irão interferir nesse processo da coagulação. Mas também nós temos fatores externos, fatores relacionados a hábitos de vida, como, por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas, o uso de outros medicamentos por motivos diversos, como, por exemplo, anti-inflamatórios não hormonais, outros antiagregantes que vão interferir, isso também pesa no risco. E outros fatores ainda, como comorbidades. Ou seja, pacientes que apresentam pressão arterial descontrolada, pacientes hipertensos não corretamente controlados, terão um risco maior de ter, diante de um pico hipertensivo, o risco de uma hemorragia, podendo levar a um sangramento. Então, tudo isso a gente consegue colocar em scores de risco, que são ferramentas que nós utilizamos para dar pontos maiores para fatores que pesam mais no risco. Então, esses scores ajudam a gente a identificar aquele paciente em que eu deva ter uma maior atenção ao prescrever o anticoagulante e chamar atenção para fatores que são modificáveis. Ou seja, se eu tenho a hipertensão não controlada, farei uma intervenção com medicamentos que controlam a hipertensão. Orientarei o paciente a não usar medicamentos, se for assim for possível, concomitantes ao anticoagulante. Reduzir a ingesta de bebidas alcoólicas. Então, sim, então, diante da nossa a decisão médica de que este paciente necessita uma terapia anticoagulante, nós avaliaremos esse risco na intenção de modificar e reduzir o risco hemorrágico, levando em consideração esses fatores. Uma outra questão é que nós temos vários tipos de sangramento. Alguns que vão exigir uma conduta, outros uma outra conduta. E eu queria te perguntar quais os mais graves e se existe hoje esse tipo de tratamento no Brasil. Sim, a gente tem várias maneiras de classificar uma hemorragia, um sangramento. A que a gente utiliza com maior, em mais estudos, e ela acaba sendo um padrão, é a classificação da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, que a gente conhece, né, com a sigla de ESTAGE. Então, essa classificação, ela divide os sangramentos em sangramentos maiores, ou seja, sangramentos mais graves, que são aqueles sangramentos que acontecem em órgãos críticos, em órgãos na qual um sangramento tem consequências, pode ter consequências devastadoras, como, por exemplo, dentro do crânio, qualquer mínimo sangramento pode ter um impacto muito grande na vida e na sobrevida desse paciente. Sangramento em cavidades fechadas, sangramentos que formam síndrome compartimental, e aqueles sangramentos que levam a uma queda de hemoglobina, e aí se colocou um patamar de 2 pontos no nível basal de hemoglobina, ou aquele sangramento que, não sendo em órgão crítico, exige que o paciente receba mais de 2 concentrados de hemácia para correção daquele sangramento. Então, essa é uma classificação muito importante, mas a gente também usa uma classificação que é a repercussão daquele sangramento na urgência. Então, quando a gente está diante de uma hemorragia ativa, um paciente em que você vê que ele está perdendo a volemia dele, entrando em instabilidade, em choque, em colapso devido à hemorragia, sem dúvida, este é um sangramento que exige, como, por exemplo, um sangramento do trato gastrointestinal, uma úlcera, um sangramento digestivo grave, que leva a uma instabilidade rápida com hipotensão, com a instabilidade clínica desse paciente. No Brasil, nós temos sim condições, são vários fatores para que a gente necessite reverter este efeito, porque a gente tem que entender qual é o impacto
desta condição, dessa hemorragia no quadro geral do paciente e tomar essa decisão, tendo em consideração também o tempo, a certeza que esse paciente usou o anticoagulante, quanto tempo foi. Então, existe um algoritmo. Mas, uma vez tomada essa decisão, nós temos que usar os agentes que agora estão disponíveis no Brasil, os agentes reversores, que nós temos agentes específicos para os anticoagulantes orais diretos. No caso dos anticoagulantes orais diretos, que interferem no fator 10 ativado, nós temos o anti-10, que é o andexanet alfa, que já está disponível. Para o agente antitrombina, a gente tem também um reversor específico para ele. De maneira geral, nós temos também o complexo protrombínico, que pode ser utilizado na emergência para pacientes em uso, por exemplo, de varfarina, e a gente tem a protamina também, que pode reverter o efeito da heparina. Então, hoje no mercado nós temos essa disponibilidade, mas é muito importante entender que estes agentes são para situações muito específicas, muito ameaçadoras da vida, que a gente tem que usar com muita cautela. Acho que você já até adiantou um pouco, porque qual é a preocupação? Se um paciente usa um anticoagulante, é porque ele precisa dele. E ao você reverter, você poderia estar colocando esse paciente numa situação de risco de trombose. E o que eu queria lhe perguntar é se essa reversão, então, tem esse risco e também se o próprio fator, se o próprio reversor poderia, por si só, já ser protrombótico. Essa é uma questão muito importante, porque justamente reforça a decisão de realmente entender quem é o paciente que precisa dessa reversão. E isso passa pelo conceito que eu citei anteriormente, de que eu estou diante de uma situação que se eu não parar esse processo hemorrágico, que eu acredito ter um componente importante do efeito do anticoagulante, eu perderei esse paciente ou deixará sequelas graves. Então, esse mecanismo, sim, nos estudos, principalmente dos estudos que têm sido publicados mais recentemente, dos novos agentes, no caso do reversor anti-10, a gente tem um efeito que pode acontecer dias depois, ou até horas depois da utilização, que é o efeito que pode acontecer, efeitos trombóticos. A gente ainda não tem muito claro o mecanismo em relação a esse processo, porque a gente sabe que também um choque hemorrágico, também todo o estresse em cima do fator do sistema de coagulação que acontece nessa situação também gera um efeito protrombótico posterior, mas a gente entende hoje que essa reversão, ela é uma reversão que precisa acontecer e que esse mecanismo de rebote, assim a gente diria, é multifatorial, mas não parece ser direcionado ao agente, e sim a essa queda abrupta dos níveis da ligação desse reversor com os fatores e, com isso, levando a uma possível condição protrombótica. Mas a gente precisa de mais estudos para tirar essa dúvida definitiva. Bom, Ariane, até agora nós falamos muitas ações relacionadas à decisão do médico, tendo uma visão crítica daquele paciente que está numa situação que precisa de uma reversão e os cuidados. Mas qual seria o seu conselho para um paciente que está usando anticoagulante, de quando ele deve pensar que ele poderia estar em risco de sangramento, que pode ser um indício disso para que ele tome algum cuidado? Joyce, isso é muito importante, principalmente que a gente ainda tem uma população muito grande de pacientes em uso da varfarina, que tem uma labilidade maior de nível sérico, com todas as interferências de alimentação, de medicamentos. Então, o que a gente orienta no ambulatório, né, o ambulatório de valvopatias que eu faço, que a gente tem aí no cenário dos pacientes com próteses metálicas ou pacientes com trombofilias que precisam usar varfarina, esses pacientes precisam observar os sinais, né? Então, por exemplo, os pacientes acabam queixando muito de pequenos hematomas na pele, né? Uma fragilidade dos vasos, qualquer batidinha deixa ele um pouco roxo, mas existem hematomas que são mais perigosos e que ele deve ter isso como um sinal de alerta.
Então, hematomas espontâneos na região da coxa, na região dos braços, dos membros superiores, hematomas que em locais no qual habitualmente ele não tem, né? A gente costuma ver muito em região do antebraço, em região do tornozelo, mas dificilmente a gente vê, por exemplo, na região interna da coxa ou nas regiões glúteas laterais. Então, esses surgimentos, isso não deve ser considerado como um efeito natural do anticoagulante. Não, esse paciente ele precisa procurar auxílio médico para ele checar se, no caso da varfarina, a coagulação está nos níveis adequados. Outros sinais são sangramentos espontâneos, visíveis, como sangramentos orais, sangramentos epistaxes muito volumosas, sem que haja, né, um quadro local evidente, sangramento urinário, sangramentos digestivos, evacuar com sangue, ou alguns sinais diferentes, como, por exemplo, uma palidez súbita. Então, esse conhecimento parte do paciente sem criar pânico, né? Os anticoagulantes, com auxílio, com a orientação médica, eles salvam muitas vidas. O efeito dele é um dos mais importantes que a gente tem na cardiologia, na pneumologia, na cirurgia vascular, mas saber condições e situações que não devem ser tidas como normal faz parte da nossa orientação ao paciente que usa esses agentes. E só para finalizar, o paciente que tem uma queda e usa o anticoagulante, existe alguma orientação mais especial ainda? Joyce, principalmente se esse paciente teve algum tipo de, nessa queda de traumatismo craniano, né? Então, se ele bateu a cabeça, se ele perdeu a consciência e não se lembra, ou se foi uma pessoa que foi achada desacordada e ele não tem muito certeza de como foi a queda, de que situação foi a queda, e ele não evidencia nenhum tipo de ferimento, de lesão corto-contusa, né? Alguma ferida mesmo aberta na região do crânio, esse paciente sim precisa procurar auxílio médico, porque as hemorragias subaracnoides, as hemorragias subdurais que podem acontecer, às vezes por traumas que em outras pessoas não aconteceriam, pode levar a um quadro muito grave, e muitas vezes esse hematoma demora alguns dias para se formar. Então, a pessoa que cai, tem uma queda ou traumática, ou acidental, ou até mesmo por um desmaio, e bate a cabeça, e na hora não sente nada, se sente bem, não procura médico. E após alguns dias ele começa a sentir uma tontura, uma desatenção, ou começa a ter comportamento ou fala diferente, distúrbio na marcha, né? Começa a ter dificuldade de movimentar, esse paciente pode estar com hematoma, que é um coágulo em crescimento dentro do cérebro. E isso pode ser extremamente grave e até levar à morte. Então, nessa situação, é ideal que o paciente procure o médico, procure o pronto-socorro, faça uma avaliação, se for necessário, o exame de imagem, para que ele tenha segurança. Tá ótimo. Eu agradeço de você ter participado. Acho que foram vários pontos importantes, tanto para os profissionais de saúde, como para o paciente que está anticoagulado, ou para aquela população que tem alguma pessoa próxima que usa o anticoagulante. Muito obrigada, Ari. Eu que agradeço, Joyce. Parabéns pela iniciativa. Os videocasts estão fantásticos. Parabéns à Unicamp por colaborar com essa sua iniciativa. Um prazer participar. Obrigada. Obrigada. Se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhar com seus colegas. Outros episódios estão disponíveis no site do CDT e da SBTH. Aproveitem!